A paz do Senhor, amados que me ouvem e que me assistem. Eu passei hoje para compartilhar uma palavra da parte do Senhor, cujo tema é de extrema importância, que é triunfando sobre as tentações. Nós sabemos que as tentações são uma realidade na vida daqueles que aceitaram Cristo, daqueles que receberam uma nova vida em Deus. Então, hoje me propus, em falar exatamente deste tema para o proveito nosso como filhos e servos e discípulos do Senhor Jesus Cristo. E sem mais longa, vamos nos ater ao tema, Isso ao livro da nossa meditação, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podemos, Antes, com a tentação, dará também escape, para que possais suportar. Então, nós temos aqui a declaração de Deus, nos dizendo que a tentação é uma realidade, mas que, além de ser uma realidade que ameaça a vida de muitos, ela é uma coisa vencível, é uma coisa vencida. Deus nos garante vitória sobre as tentações, É o que nós vemos neste versículo, do livro de Coríntios 10, 13, que Deus dá ou permite tentações que estão à altura da nossa gestão, ou melhor, à altura de dizermos não, à altura de nós decidirmos obedecer a Deus. As tentações não são imperativas, elas não entram e nos forçam, pressionam a fazer. Nós temos sempre uma escolha, Apesar de muitos dizer que não temos escolha, nós temos escolhas diante das tentações. Por isso que Deus nos alerta ou nos encoraja de que nós temos vitórias sobre elas. Então, agora, antes de tudo, nós vemos, irmãos, temos muitos crentes, não estamos a falar crentes de um só ano, 2 anos, 3 anos, temos cristãos de 20 anos, 10 anos, 5 anos, que lutam com os mesmos pecados, que lutam com as mesmas tentações. Quando eu digo lutam com os mesmos pecados, as mesmas tentações, digo porque eles estão a passar por as mesmas batalhas que não conseguem vencer. Porque quando tu não vences uma tentação, ela se constitui um pecado, Ser tentado em si não é pecado, mas pecado é ceder à tentação, Então, há pessoas que não vencem isso. Agora, nós queremos tratar disto, ver como é que o Senhor vê, como é que o Senhor recomenda os seus servos a lutarem, a enfrentarem as tentações, Então, antes de tudo, eu vou trazer aqui um subtema, baseado em perguntas que eu fiz, perguntas que eu apresentei. A primeira delas é: de onde vêm as tentações, Essa é a primeira pergunta. A segunda seria como vencê-las, Como vencê-las. Então, quanto à primeira questão, que é de onde vêm as tentações, eu selecionei pelo menos 3 fontes de tentações, que aparecem nas nossas vidas. E esta primeira fonte da tentação que nós temos é a nossa própria concupiscência, o nosso próprio desejo, A segunda é a nossa carne, a nossa natureza caída. E a terceira é o tentador, o diabo, que a Bíblia denomina de tentador. Então, vamos tratar da primeira fonte do pecado. Nós temos que conhecer a primeira fonte do pecado. A Bíblia diz assim, no livro de Tiago, capítulo 1, 14, diz assim: o homem é tentado quando é engodado pela sua própria concupiscência. Este é o livro em que se fala que Deus não tenta ninguém, mas o homem é tentado quando é engodado, pela sua própria concupiscência, ou melhor, quando atraído. Engodo é que nem uma isca. O homem é engodado quando atraído, aliás, é tentado quando atraído pela sua concupiscência. Porque o que acontece? O que é tentação? Tentação é exatamente aliciamento ao pecado. É aliciamento não a qualquer pecado, mas é aliciamento a cometer, a infringir a lei de Deus.
é um chamamento, é um aliciamento, como eu estava a dizer, para pecar, para ferir os mandamentos de Deus, para não seguir os caminhos que Deus prescreveu na sua palavra como código de conduta para todos aqueles que o conhecem. Não é? Então, a Bíblia aqui chama alerta à concupiscência. A concupiscência, o que seria? São cobiças, são desejos, não é? São desejos, são pessoas, são desejos que reinam no nosso coração. Dependendo da natureza dos desejos que reinam no nosso coração, na nossa alma, não é? Isto pode constituir uma raiz de tentação. Por exemplo, se eu penso demais, não é? Vamos lá, se alguém pensa demais em enriquecer, por exemplo. Alguém pensa demais em enriquecer e esta pessoa não faz o que se deve fazer para enriquecer. Não trabalha, não se esforça, não faz nada. Pode ser essa aí uma fonte de tentação, porque quando aparecer alguma oportunidade de enriquecimento rápido, a primeira ela pode cair. A outra é, por exemplo, alimentar ou nutrir desejos que são contra a palavra de Deus. Você, por exemplo, você é casado, mas aprecia um colega ou uma colega, não é, do serviço. O teu desejo, a sua concupiscência, ela é a tentação. A sua concupiscência, ela te empurra para pecar contra Deus. Então, esta é a primeira questão. São os nossos desejos, esta é a primeira fonte. Nossos desejos, nossas paixões, elas são, não é, a fonte da tentação, a fonte daquele lapso, daquela rasteira que nós podemos ter e cair e pecar contra Deus e cortarmos, ou ferirmos, mancharmos a nossa comunhão com Ele e a nossa comunicação com Ele. Não é? Uma das coisas interessantes sobre esta questão de desejos é o que nós vemos muito nos coaching, não é? Dizem a Bíblia, as pessoas ensinam, siga o seu coração, mas nós, quando vamos pela Bíblia, nós temos um ensinamento diferente disso, não é? Nós devemos sondar o nosso coração. A Bíblia diz até, Deus sonda-me, pois tu me conheces. Não é? Esquadrinha meu coração, analisa meu coração, porque você me conhece. Analisa e mostra se o meu coração tem desejos agradáveis que se coadunam com a sua palavra. Então, quando vamos pela palavra do Senhor, no livro de Jeremias 17, 9, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, nem todo desejo que sai de mim é um desejo que deve ser obedecido. Nós vemos até nas novelas, nos filmes, não é? Você vê que alguém diz assim, por exemplo, eu amo ele, eu amo aquela mulher, mesmo sendo uma mulher casada, eu amo. E às vezes é o homem dizendo sobre um homem casado, eu amo, não desistirei dele. E tu ouves às vezes lá no script feito sobre a novela ou filme, alguém aconselhando, dizendo, por exemplo, assim, você tem que lutar pelo seu amor. Não, amor é coisa boa. Pode ser coisa boa sim, mas pode ser coisa má. O amor mal direcionado pode ser coisa má, porque eu estou a amar o que é do meu próximo. A Bíblia já diz que não cobiceis a mulher do teu próximo. Logo, o meu desejo por esta mulher, por este homem, já é uma raiz de tentação. Aliás, já é um pecado, porque nós lemos nos evangelhos Jesus falando que aquele que só cobiçar já cometeu adultério. Quem apreciar uma mulher, e eu até não acrescento, mas eu estendo isso, dizendo que quem apreciar um homem cobiçando, já dormiu com ele, já cometeu adultério. Já cometeu adultério. Então, esta é a primeira fonte das tentações, daquilo que nos faz cair, são os nossos próprios desejos. Então, eu vou agora tratar de como, em cada fonte, como nós lidarmos com cada fonte de tentação. Nós, quanto à primeira tentação, nós temos um remédio da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, de 8 a 9, exortando a falar, Paulo encorajando os irmãos de Filipos
e a dizer, olha, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, não é? Se houver louvor, coisas louváveis, coisas boas, coisas agradáveis, não é? Pense nisso, ocupe tua mente com essas coisas. Crie desejos que são louváveis, desejos que são bons. Pense, ocupe o seu coração com esses desejos. E esses desejos estão na palavra de Deus. Há inúmeros desejos na palavra de Deus. E Deus nos encoraja de várias formas. A santidade, ao amor, não é? A paz. A Bíblia diz seguir o amor com todos, seguir a paz com todos, não é? Então temos aqui um exemplo de como vencer essa fonte da tentação que são os nossos desejos, como transformar os nossos desejos em desejos que louvam o nosso Deus, que são músicas aos ouvidos de Deus, que sobem como um incenso, um cheiro suave aos ouvidos de Deus. É ocupar a nossa mente, ocupar o nosso coração com coisas que são louváveis, que são agradáveis, que há louvor, coisas que louvam a Deus, coisas que são agradáveis, que não ferem a lei de Deus. Eu não posso nutrir coisas que eu já sei que são desagradáveis a Deus. Mas o problema é também que eu não leio a Bíblia. Como vou saber quantas coisas são desagradáveis a Deus? Eu sou vivo e nunca sei quanto alguma coisa é desagradável a Deus. E nós saberemos disso através da lei de Deus, que é apta para instruir e ensinar, para que o homem de Deus seja o quê? Bem na linha, sabendo o que fazer, sabendo como proceder como cidadão dos céus. Então, você está pronto para converter, para purificar a tua consciência, a tua concupiscência, os seus desejos, a organizar os teus desejos para o louvor do Senhor? Você tem aqui, e na segunda parte, que é no verso 9 do mesmo livro de Filipenses 4, diz: e o Deus de paz será convosco. Só o fato de você ocupar o seu coração e a sua mente com coisas que são louváveis a Deus, coisas que têm virtude, que são virtuosas, que são boas, que são de boa fé, naturalmente Deus estará contigo. E se Deus estiver contigo, quem será contra ti? A concupiscência pecaminosa não vai fluir, mas vão fluir desejos que agradam a Deus, porque o próprio Deus estará contigo, garantindo que o seu filho trilhe caminhos que lhe agradam. Então, Deus espera isso de mim e de você, nutrir nossos pensamentos com coisas que são agradáveis a Deus. E diz uma coisa muito interessante, a Bíblia: não vos conformeis com o mundo, no livro de Romanos, não vos conformeis com o mundo, esse deve ser Romanos 12, se me falha a memória, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Voltamos de novo. Para que possais experimentar qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não se coadune com o mundo significa não viva como o mundo vive. Se a novela aconselha que qualquer amor tem que ser seguido, você não siga por este caminho. Mas você se transforma pela palavra de Deus, você se guia pela palavra de Deus. Se ter amantes, se roubar para se fazer vaium, que é o roubar, subtrair ilicitamente coisa do outro, é normal no mundo. Não é normal para você, porque você faz parte do povo de Deus. Você é filho do Senhor nosso Deus. Porque você tem uma mente transformada. Você tem uma mente transformada. Adiante nós mencionaremos um livro que fala exatamente sobre isso, que nós havemos sido lavados, não é? Nós em Jesus Cristo havemos sido lavados, santificados, havemos sido purificados, justificados. Então por isso que nós não andaremos como o mundo. O que o mundo acha normal, nós filtraremos pela palavra se é normal.
E se não for normal, nós abandonaremos e ficaremos com o nosso normal, que é a palavra de Deus. E agora, a segunda fonte da tentação é a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal, ou diríamos que a nossa natureza adâmica. Depois de Adão cair, naturalmente, fora de se tornar um homem mortal, ele tornou-se escravo do pecado. A Bíblia diz que aquele que peca é escravo do pecado. Ou melhor, se você se entrega a alguma coisa para, vamos lá, nesse sentido de pecado, você se torna vulnerável a ela. Então o ser humano, depois que pecou, ele tornou-se vulnerável ao pecado. Tem uma natureza caída, uma natureza que é contra Deus. Se antes era pró-Deus, agora é aversivo a Deus. Não precisamos de ciência para isso. Nós vemos hoje em dia, quando tu falas de Deus, é um tema menos gostado. É um tema menos aplaudido. Falar de Deus não é um tema tão agradável. Mesmo os que são convertidos, por exemplo, tu só para dizer vamos para a igreja, às vezes ele, logo a primeira coisa é querer procurar desculpas para não ir. A natureza pecaminosa está lá dentro a reinar. Fomos lavados, fomos purificados. O que significa isso? Nós recebemos a natureza de Cristo, segundo o livro de Coríntios. Não é? Nós recebemos a natureza de Cristo, segundo o livro de Coríntios, que eu gostaria de ler. Diz assim a Bíblia em Coríntios 6:10, mas vós, não é? Falava, Paulo vem exortando, porque vinha descrevendo de coisas que muitos cristãos fazem que não é lícito, que não se coadunam com a conduta de Cristo. E ele diz, mas vós haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Então nós fomos santificados. E uma das coisas interessantes que mostra que você foi santificado, você foi lavado, é que você agora deseja coisas de Deus. Ainda que muitas vezes de forma imperfeita, porque você talvez não se aperfeiçoa nisso, você às vezes deseja fazer a vontade do Senhor. Isto é sinal de que você tem Deus. Mas se você está constantemente em tentações e em pecados, é porque você não se aplica devidamente. Não usa armas e recursos que Deus deixou para você vencer as tentações. E veja mais o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor, em Coríntios 2:14. O homem natural não entende as coisas de Deus, mas nós temos a mente de Cristo. O homem natural é aquele que não tem Deus, não compreende as coisas de Deus. Se tu falar da salvação, dos céus, Deus protege, é tudo loucura. Mas para nós entendemos, temos a mente de Cristo. O que significa isso? Que o que Cristo fala entra no nosso coração e nós compreendemos que isso é verdadeiro. Nós concordamos com Cristo. Então aqui está a dizer, a nossa carne, em Gálatas 5:17, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. A nossa natureza é contra o espírito. Qual espírito? O Espírito de Deus que foi posto em nós quando nós cremos em Jesus. Porque a partir do momento que cremos em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós para fazer a sua obra contínua de convencer-nos do pecado, da justiça, do juízo. Ele que muitas vezes quando nós queremos fazer alguma coisa nos deixa aqui duvidosos, não é? Ele que não nos deixa descansar, porque o que nós queremos fazer é uma coisa errada, não nos dá sono. Ele que quando você faz alguma coisa é orgulhoso, ele começa a dizer, peça perdão àquele irmão. Ninguém de fora, você sozinho começa a sentir isso. O Espírito Santo faz isso, é ele que faz isso. Mas, quando Cristo nos salva, ele nos perdoa os pecados, a natureza carnal não morreu ainda, porque é importante que este nosso corpo seja transformado em um corpo glorioso, não é? Em corpo, posso dizer, em corpo espiritual, não é? Para que nós sejamos livres da natureza pecaminosa de Adão. Porque é o que diz a Bíblia. Em Adão recebemos esse corpo carnal e em Cristo nós receberemos o corpo glorioso, que é o corpo espiritual, semelhante ao corpo dos anjos, onde nós não teremos a possibilidade de pecar contra Deus. Agora, Gálatas diz assim, o espírito cobiça contra a carne contra o espírito.
Nesse caso, esses dois lutam todos os dias para que não faças a sua vontade. Ou melhor, se você faz alguma coisa, ou faz pelo Espírito de Deus, ou faz pela carne. Mas a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Aqueles que são guiados pela palavra de Deus, esses ali é que são os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus. Agora, vamos lá entender o que Gálatas fala, algumas obras, porque que é fonte da tentação. A carne é fonte da tentação por uma coisa muito simples. Ela nos impulsiona a pecarmos, porque ela foi escravizada pelo pecado por muito tempo. E agora que ela foi resgatada, ainda tem aquelas marcas de escravatura. É só ver o que aconteceu com o povo de Egito, depois de ser liberto por Moisés. Eles caminharam um tempo, depois ali, quando cansavam-se com aquela comida, diziam, quem dera voltássemos ao Egito para comer as cebolas e tudo aquilo, todos aqueles manjares. Então, o espírito, a tendência de escravatura ainda está aqui. Mesmo hoje, nós temos algumas situações de países escravizados em que as pessoas ainda têm esse espírito de escravatura. Foram libertos, são independentes, mas ainda pensam como escravos, sendo sempre impulsionados a agir como escravos. Não é? Então, a nossa carne não é nossa amiga. Por isso a Bíblia diz, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Ou, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que andam na carne não podem agradar a Deus. O que é andar na carne? É obedecer os desejos da carne. Quais são eles? Paulo lista alguns. Vamos lá, vamos visitar juntos em Gálatas capítulo 15, 19 a 21. Diz assim, as obras da carne são manifestas e são o adultério, fornicação, impureza, lascívia, feitiçaria, idolatria, invejas, homicídios, divisões, inimizades, não é? Contenda, nesse caso, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos disse, os que praticam isso não herdarão o reino de Deus. Por quê? Não estão sendo guiados pelo Espírito, estão sendo guiados pela carne. Porque é nela que eles viveram por muito tempo, que agora os que estão escravizados, que estão libertos, não conseguem se desapegar disso. Porque primeiro não seguem as recomendações que o próprio Deus deu para se livrarem disso. Temos uma promessa, a carne não terá domínio, o pecado não terá domínio sobre vós, porque estás debaixo do Espírito. Mas ainda muitos não exploram isso, ainda são escravizados pelo pecado. Infelizmente. Então, nesses pecados, um dos escritores chamado Watchman Nee traz uma divisão desses pecados em categoria, não é? E é compreensível. Por exemplo, temos a carne é sensualista. Ele nos puxa a fazermos coisas sensuais. E quais são os pecados da sensualidade? Nós temos o adultério, a fornicação, não é? O adultério tem a ver com sexualidade, sensualidade. A fornicação, sexualidade também. A impureza também é a contaminação. Se tu fores a ler Levítico, diz, aquele que se junta com a mulher do próximo se contamina, se torna impuro, não é? Um exemplo disso. E nós temos a lascívia. A lascívia é o quê? Quem é lascivo é uma pessoa, vamos lá, com inclinações erotomaníacas, uma pessoa sensual, uma pessoa muito sensualista. Não é? Isso pode se manifestar de várias formas, na forma de vestir, na forma de falar, na forma de agir, não é? Então nós temos estas condições. Então, e também nós temos o espiritismo ou a idolatria. Quais são essas obras da carne? A carne impulsiona a pessoa a fazer isso. Em tempos de aflições, muitos deles, alguns até nem precisam da aflição, é uma questão cultural que já lhes apegou na estrutura do cérebro. Eles se inclinam à feitiçaria e à idolatria.
são idólatras, são avarentos, porque a avareza também é idolatria, seguem outros deuses, seguem o curandeirismo e feitiçam os outros. A carne nos impulsiona a isto, ao ódio. Semeias o ódio, depois colhes feitiçarias e colhes e muitas outras coisas. A outra coisa que a carne faz é que ela nos causa divisão, brigas. Ela nos tenta briga e quando nós cedemos, nós fazemos isso na igreja. Causamos inimizade na igreja, causamos contenda na igreja, através de fofocas às vezes, através de histórias mais contadas, nós fazemos isto. Causamos até homicídios e inveja. A palavra de Deus diz que só odiar o teu irmão, você já matou ele. Porque, olha, se eu amo alguém, eu quero estar perto dele. Se eu não amo, eu quero me livrar dele. Nem quero vê-lo. Se tivesse poder de Deus, faria a pessoa sumir do mapa. Então a carne faz isso. Nos impulsiona a fazermos coisas sexualistas, sensualistas, espiritismo, idolatria, divisão e brigas. E também a última coisa é ela nos dá falta de autodomínio, falta de continência. Isso está onde? Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Veja, quem é glutão não sabe controlar os seus apetites, não é? Quem é bêbado é uma pessoa também que não sabe controlar, não tem continência alimentar. E no livro de Provérbio, não me lembro agora o versículo, diz quando tu se assentares diante de um príncipe e se tu fores homem de grande apetite, ponha garfo na sua garganta. Então é uma forma de dizer que nós precisamos controlar, sermos pessoas que andam na palavra de Deus. Isso nós nunca conseguiremos sozinhos. Aí está o problema. Qual é o remédio de vencermos a carne? Qual é o remédio de vencermos a carne? Qual é? Vamos no próprio livro de Gálatas. Diz assim, mas, no 22, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, temperança. Tudo isso é o contrário daquilo que é lá. Se lá havia ódio, aqui há amor. Se lá havia dissensão, confusão, briga, fofoca, aqui há amor, há comunhão entre os irmãos. Temperança, o que é temperança? Exatamente continência, autodomínio. Há coisas que eu sou permitido fazer, mas não vou fazer, porque não me convém, como Paulo fala. Mas lá na carne não. Eu sou permitido fazer tudo, farei tudo. Mas no Espírito não. Então está aí. Quem segue o Espírito naturalmente enfraquece a carne. E quem segue a carne naturalmente enfraquece o Espírito. Então nós temos que tomar a posição. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E a Bíblia diz que quem se sujeitar ao Espírito de Deus, a carne, o pecado não terá domínio sobre ele. Então não somos nós que vencemos a carne. Nós vencemos através do Espírito Santo. Diz assim, a palavra do Senhor, deixa-me encontrar, está em Romanos 8:13. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Interessante. Se seguir a carne, você vai morrer. Você será condenado, perderá a salvação, a comunhão com Deus. Mas, se através do Espírito, interessante, aí usamos através como se fosse um instrumento, como se fosse meio. Mas se você, usando o Espírito Santo como um instrumento, como um meio, como um caminho de vencer a carne, então você viverá. Aqui nós vemos que é a dependência do Espírito Santo. E isso se manifesta em o quê? Isso se manifesta através de quê? De oração a Deus, não é? Isso através de oração a Deus, através de leitura bíblica própria. E você pode vencer as tentações. Prostrar-se diante de Deus. A palavra de Deus em Hebreus diz assim, Hebreus 4:16, cheguemo-nos, não é, ao trono da graça para alcançar misericórdia e sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos a chegar a Deus e dizer para Ele, Deus me ajuda. Há umas tentações que me seguem sempre e eu não consigo vencê-las. Me ajuda, por favor. No nome do Senhor Jesus Cristo, me ajuda, Pai. Eu preciso da Tua ajuda.
Há pecados que até se tornaram pecados de estimação, não consigo vencê-los. Me ajuda, porque vencer a carne não é pela força humana. Esquece isso. Não é conhecendo muito a Bíblia que vences a carne. A Bíblia te ensinará como vencer a carne. E se você seguir, que é obedecendo a palavra, pelo Espírito, pedindo socorro do Espírito Santo, através da oração em Deus, você vencerá a carne. Você vencerá a carne e será vitorioso. Como eu dizia em Romanos 6,14, diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque estão debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Como eu dizia, a carne, nós fomos salvos, fomos libertos, mas a carne ainda impera. Um exemplo disto é o que acontece com Paulo, em Dilema de Paulo, que está em Romanos 7,23. Ele diz, sempre que eu quero fazer uma coisa boa, a coisa má está aí. Sempre que eu quero fazer o bem, o mal também está aí. Não é? Ele diz, eu sei, dentro de mim, porque eu fui regenerado, eu tenho um desejo intenso de fazer a vontade de Deus, mas vejo no meu membro, vejo nos meus corpos uma outra vontade de fazer coisas contra a vontade de Deus. Mas ele agradece, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus. Que apesar de tudo isso, Deus nos dá vitória àqueles que confiam nele. Então, indo agora para a última fonte de tentação. A última fonte de tentação é o diabo, que a Bíblia chama o tentador. Chama tentador. Antes do tentador, diz assim em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3:5, para que o tentador não vos tentasse. Não é? Para que o tentador não vos tentasse. Paulo conversava com os irmãos em carta e ele explicava a razão porque que ele havia tomado um curso de ação e ele dizia era para que o tentador não vos tentasse, que é Satanás nesse caso. E também, se nós lermos no livro de Mateus 4:3, na tentação de Jesus, a Bíblia diz, chegando-se o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Notem bem, o tentador às vezes aparece não porque você tem desejos errados, concupiscência. Não é? Jesus, por exemplo, não tinha concupiscências. Sendo filho de Deus, gerado do Espírito, não tinha concupiscência. Mas o tentador aproximou-se dele por causa das circunstâncias. Agora já é uma coisa interessante. O tentador é um estratega. É um lutador estratega, esperto, astuto. A Bíblia chama ele de astuto, sujo, como dizem alguns pregadores. Ele aproveitou-se das circunstâncias. Qual era? Jesus já havia jejuado 40 dias, 40 noites. Esse cara está com fome, pá. Então o que ele faz? Ele tenta Jesus. Tentar a Jesus. Para muitos, essa tentação da Bíblia, nós entendemos que ele fala para Jesus, transforma. Mas para muitos de nós, essa tentação não virá em forma de voz. Estás sem dinheiro, epa, faz lá uma facilitação aqui, pega lá esse dinheiro aqui. Alguém, uma pessoa, uma conversa. Às vezes, vocês estão em briga constante com seu marido, ele nem te entende, já sua mulher nem fala contigo, já está uma semana que vocês não conversam. O que é você só aproveitar essa noite, esquecer esse barulho todo? Às vezes vindo de uma amiga, às vezes vindo da tua cabeça, né? Então, nós vemos que Satanás, ele é especialista em aproveitar situações. Mas só escapam aqueles que conhecem a palavra de Deus. Porque Jesus dizia, está escrito que não é só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem ou que sai da boca de Deus. Ou melhor, Jesus está a dizer aqui que enquanto eu estiver a satisfazer a minha necessidade, a palavra de Deus não deve ser violada. Isso serve para mim e para você.
Não importa o que nós estamos a fazer, mas a palavra de Deus não pode ser lesada nisso. Por isso que ele diz, está escrito. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Sim, eu estou com fome, sim, eu reconheço isso. Mas enquanto eu estiver a satisfazer a minha vontade, a minha fome, não devo ferir a palavra de Deus. E Satanás não resistiu. Tentou outras formas, salta de alto a baixo. Ele lembrou-se de outra palavra também. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Por que eu saltaria de alto a baixo? Para quê? Só para me vangloriar, só para isso? Eu sei que os anjos me segurariam se fizesse isso. Mas por quê? Eu estou fazendo coisas para minha exibição? Em que Deus é louvado ali? Quer dizer, Jesus estaria a deixar de obedecer a Deus e ser um mandado pelo Satanás. Então nós também temos que ser assim. As nossas circunstâncias, muitas vezes difíceis, fomes, dificuldades financeiras, de muitas naturezas, podemos dizer, passionais, etc. Nós temos que nos lembrar o que a palavra de Deus diz e rebatermos com isso. Está escrito, não cobiçarás a mulher do próximo. Está escrito, não roubarás ao teu próximo. Está escrito, amarás. Nós temos que nos lembrar disso para vencermos o tentador, o diabo, que anda ao nosso derredor procurando quem possa tragar. Anda bramando como leão, rugindo, faminto, a procurar daquela presa que está aí fraquinha, desatenta, para arrebatar, para matar, para levar consigo para o inferno, que é o sítio onde ele será lançado no dia da condenação. Não é? Então, em forma de conclusão, nós temos que não importa qual tentação seja, fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que nós podemos suportar, mas antes Ele também dará escape. A tentação é uma coisa que o homem pode suportar, por isso diz, não veio tentação senão humana. A tentação é uma coisa que os homens suportam, que os homens são capazes de vencer se estiverem ligados ao Senhor. E um suporte só para ti, um lembrete que 1 João 5,4 diz, os nascidos de Deus vencem o mundo. Não é? Os que são de Jesus Cristo, é outro livro que é 1 Coríntios 3, que é 1 João 5,5. O 4 diz, nascidos de Deus vencem o mundo. E 5,5, 1 João diz, os que são, não é? Os que são de Jesus vencem o mundo. Quem que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo veio em carne e sangue? Então nós vencemos o mundo. E a Bíblia diz, no livro, na carta de João, fala que vos escolhi jovens porque vocês são fortes, não é? Porque vocês venceram o maligno, não é? Pai, porque vocês conhecem quem é desde o princípio, não é? Então nós temos a nossa vitória, que é Deus, temos a nossa vitória, que é a nossa fé, o Espírito Santo, nosso socorro, Jesus, nosso mestre. Então, como nós falamos, só em forma de resumo, há 3 fontes de tentação, que são os nossos desejos. Por isso que nós temos que, temos que gerir os nossos desejos, gerir as nossas paixões, gerir as nossas vontades, não é? Com base na palavra do Senhor, nosso Deus, e entender que o coração é enganoso, nem tudo que nós desejamos é uma coisa boa. E em seguida, nós temos a segunda fonte, que é a nossa carne. Não devemos confiar nos desejos da nossa carne. A nossa carne deseja coisas, não é? Quer dizer, a nossa carne quer coisas que Deus não quer. E a nossa carne precisa ser vencida pelo poder do Espírito Santo. Você não vai vencer a carne recitando mantras, vai ser vencendo a carne, não vai vencendo a carne a dizer eu repreendo, não, vai vencer a carne em confiança do Espírito Santo de Deus, confiando nele, através dele, pedindo o socorro dele, você vai vencer a carne, não é? E a outra coisa é o tentador. Quanto ao tentador, você precisa conhecer a palavra de Deus, precisa ler a Bíblia, precisa resistir. A Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá
de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, esta é a palavra do Senhor que eu tinha para você. Resista ao diabo que ele fugirá de vós. Ele não permanecerá, ele não suportará. Ele dará retirada, assim como deu retirada na tentação de Jesus, quando Jesus rebateu com a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a você e a mim, que possamos a cada dia aprender a vencer as tentações com as armas do Senhor. Eu aqui, antes mesmo de fechar, eu me esquecia de uma coisa importante que está em Efésios capítulo 6, que fala das armas espirituais. Diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, ou sendo verdadeiros, e vestido a couraça da justiça, praticando a justiça. Efésios 14 a 18, não é? Só para lembrar. Então diz: estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, ou sendo verdadeiros, e vestido a couraça da justiça, tendo um coração justo, porque a couraça coloca-se aqui, e calçado os pés na preparação do Evangelho, não é? Caminhando sempre pronto, preparado, neste caso, na meditação, na preparação do Evangelho, na disseminação do Evangelho. E outra parte de 16 diz: sobretudo tomando o escudo da fé, tendo sempre fé, veja o que ele diz, tendo sempre fé, sobretudo fé, que é 16, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, tendo fé, você vai ser capaz de escapar a todas as lanças inflamadas, lanças envenenadas que o inimigo lança contra você. É fé, não é pela força, é pela fé que nós vencemos a tentação. Também diz: tomai também o capacete da salvação. O que é isso, capacete da salvação? A tua cabeça tenha esperança na salvação. Espera que Deus é o seu Salvador. Deus vai te salvar. Encha a sua mente. Pense, como nós falamos, tudo que é bom e verdadeiro, nisso pensai. Pense na salvação de Deus. Encha a sua mente pensando na salvação, no livramento que Deus tem para dar. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tendo sempre a espada. O que é isso? Transforma água em vinho, transforma o pão, transforma a pedra em pão para tu comeres. Logo a espada para atacar. Está escrito: não só de pão viverá o homem. Então você apreciou, gostou daquela colega de outra sala, mas você é casado, você pega na sua espada e diz: está escrito, não adulterarás, não cobiçarás. Então esta é a ideia da espada do Espírito, não é? Para defender-se das armas espirituais que nós temos. E finalmente no verso 18 diz, no versículo 18: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com perseverança. Quer dizer, orar e suplicar no Espírito e fazendo o quê? Vigiando com perseverança, constantemente perseverando, atento, sempre atento. E assim nós garantiremos a vitória no Senhor. Que Deus te abençoe e abençoe a ti e a mim, e que você possa partilhar essa palavra com mais pessoas que possam precisar dela, para que o reino de Deus possa crescer, os filhos do Senhor possam alcançar a promessa, não é? No nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Aqui é Antônio Don Chikatsane, não é? Esse é meu nome. É a primeira vez que me apresento, não é? Então, até a próxima. Tchau.